Olá a todas e a todos, eu sou a professora Cecília de Oliveira Prado e essa videoaula de hoje faz parte do módulo Direitos Humanos e Materiais Didáticos da pós-graduação em Educação em Direitos Humanos da Universidade Federal do ABC. Na nossa última aula, nós exploramos alguns tópicos do Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos. Hoje aprofundaremos nossos estudos dos documentos legais, falando um pouco sobre as diretrizes da educação em direitos humanos a partir do uso de filmes, que é mais uma das abordagens metodológicas utilizadas para promover o diálogo com as temáticas dos direitos humanos. Pelo seu alto potencial pedagógico e também por ser uma das muitas linguagens que possibilitam a integração aos conteúdos da área de direitos humanos, hoje eu gostaria de fazer um breve diálogo sobre direitos humanos e cinema. Há muitos filmes que não foram criados com finalidade pedagógica, mas que muito podem nos auxiliar nas reflexões sobre o tema. Os filmes utilizam estratégias discursivas que nos permitem fazer complexificações que outros discursos não alcançam. E pensar os direitos humanos a partir do cinema e de suas estratégias discursivas mobilizadas no contexto cinematográfico é uma ação não só inter, como transdisciplinar, uma vez que a linguagem cinematográfica, por meio da sua dimensão estética e política, assim também como a sua forma e conteúdo, pode representar um mecanismo hábil para suscitar um diálogo voltado à sensibilização dos estudantes, especialmente sobre as questões centrais no campo dos direitos humanos. Isso ajuda a fortalecer uma cultura cidadã dentro e fora do espaço formal da escola. Assim, a análise de filmes permite a todos os envolvidos pensar o mundo que os cerca por meio de imagens, permite ainda uma leitura bastante interessante da complexidade cotidiana. Eu gosto de uma fala de Zenaide, que ele vai dizer que educar para a paz e para a democracia como um dos princípios da educação em direitos humanos significa educar para o exercício da participação e do protagonismo social. Os filmes unem as ideias de uma educação de e para direitos humanos, pois eles favorecem a educação para a paz e para a democracia como um dos princípios da educação em direitos humanos, ou seja, educar para o exercício da participação e do protagonismo social. O que, de acordo com as diretrizes curriculares para a educação básica, vai implicar na adoção de uma perspectiva multicultural em relação aos currículos escolares, de maneira a contribuir para uma sociedade mais democrática e solidária. Ou seja, né, na perspectiva multicultural, a gente vai entender que os conhecimentos comuns do currículo é aqueles que criam a possibilidade de dar voz a diferentes grupos, como os negros, os indígenas, as mulheres, as crianças e adolescentes, homossexuais, pessoas com deficiência, de forma que o conhecimento de valores, crenças, modos de vida de grupos sobre os quais os currículos se calaram durante uma centena de anos sob o manto da igualdade formal, propicia desenvolver empatia e respeito pelo outro, pelo que é diferente de nós, pelos alunos na sua diversidade étnica, regional, social, individual e grupal, e leva a conhecer a razão dos conflitos que se esconde por trás dos preconceitos e discriminações que alimentam as desigualdades sociais, étnico-raciais, de gênero e diversidade sexual das pessoas com deficiência e outras, assim como os processos de dominação que vêm historicamente reservado a poucos o direito de aprender, que é de todos. Conjuntos de temas que com recorrência vamos encontrar em obras cinematográficas. O Plano Nacional de Educação ressalta ainda a importância das mídias nas sociedades modernas, conhecida como sociedade do conhecimento e da comunicação. Ele considera a mídia um instrumento indispensável ao processo educativo, pois é através dela que são difundidos conteúdos éticos e valores solidários, que contribuem para processos pedagógicos libertadores. Ressalta a importância da inclusão nos projetos políticos pedagógicos, da utilização de diferentes mídias
como processo de dinamização dos ambientes de aprendizagem e construção de novos saberes. E o cinema, ele é um tipo de mídia. E o uso, né, dizer que o uso do cinema na educação, ele pode ser um poderoso instrumento pedagógico, porque através dele a discussão dos direitos humanos pode estimular trocas, possibilidades de pensamento diversas e criatividade por meio da linguagem artística, de forma que o uso sistemático do cinema em espaços voltados à educação é parte efetiva do processo cognitivo dos estudantes, porque os bens simbólicos gerados pela cultura midiática são responsáveis por mediar, assim, em certos aspectos, a relação das pessoas com o meio em que vivem. Assim, discutir questões relevantes e atuais através de filmes é uma ferramenta que pode ser cada vez mais explorada pela educação em todos os níveis. Gosto bastante de uma fala do César Migliorin, quando ele vai afirmar que o cinema não se encontra na escola para ensinar algo a quem não sabe, mas sim para inventar espaços de compartilhamento e invenção coletiva, porque ele coloca diversas idades e vivências diante das potências sensíveis de um filme. Para esse autor, a democracia é o acontecimento que provoca o encontro não organizado de diversas inteligências, uma ação em si mesma emancipatória. Nesse contexto, os filmes vão permitir perceber o outro, o que é diferente, o que é excluído, o invisível. Um cinema humanista, ou seja, aquele que favorece o conhecimento dos diversos povos que habitam o planeta, as etnias distantes, geográfica e culturalmente, né? As diferentes histórias de lutas que foram apagadas por governos autoritários, denúncias de intolerância e racismo, conquista de minorias como as mulheres, idosos, homossexuais, indígenas, sei lá, etc. Nesse sentido, né, o Plano Nacional de Educação e Direitos Humanos vai prever que o empoderamento dos grupos sociais exige conhecimento experimentado sobre os mecanismos e instrumentos de promoção, proteção, defesa e reparação dos direitos humanos. Tudo isso pode ser difundido e fortalecido pelo cinema, por se tratar de uma linguagem universalizante e que, por essa característica, ela se configura como condição de possibilidade para uma discussão voltada à promoção de alternativas que são voltadas para a superação da situação de violência e ou também de desigualdade, dessas violências e desigualdades que ainda permeiam a sociedade brasileira. A título de exemplo, vou retomar alguns clássicos e suas possibilidades. Vou começar relembrando do Carandiru. Né? O filme Carandiru ele é considerado um dos 100 mais importantes clássicos do cinema brasileiro, conforme a Abracine, que é a Associação Brasileira de Críticos de Cinema. No roteiro, que foi adaptado da obra Estação Carandiru, do médico Drauzio Varela, pelo Hector Babenco, ele vai retratar o caso conhecido como Massacre do Carandiru, ocorrido em 1992, e que numa operação realizada por 330 policiais militares em São Paulo, lá na casa de detenção do Carandiru, que era considerada a maior prisão da América Latina, sob coordenação de um coronel chamado Ubiratã, ela se revelou como uma explosão de violência que acabou culminando com a morte de 111 presos custodiados no pavilhão 9. Esse pavilhão ele abrigava presos provisórios que respondiam por infrações leves. Né? O filme, que, como eu comentei, né, foi adaptado para as telas do livro Estação Carandiru, do médico Drauzio Varela, narrava as experiências dele com presidiários na extinta casa de detenção, que era conhecida como Carandiru. E através do filme, é possível a gente discutir a carência de educação, de emprego e lazer para os detentos, né? Que são elementos fundamentais para a saúde mental e para a reintegração dos presidiários na sociedade. A película ela vai expor como esses direitos são muitas vezes ignorados pelo sistema ao retratar de uma forma cruel
e até, digamos assim, visceral a realidade das classes sociais menos favorecidas no nosso país. Ele foi um episódio cruel, uma afronta aos direitos humanos e que ele precisa ser relembrado para que a memória, né, em face do passado, auxilie-nos na projeção de um futuro diferente, que é uma das metas da educação em direitos humanos, né? O educar para nunca mais. Apesar de não ser um filme do cinema nacional, eu gosto muito do clássico, né? Não sei se vocês se lembram dele, o clássico A Espera de um Milagre. Né? Esse longa-metragem, ele tinha como intenção principal evidenciar as deficiências do sistema judiciário. Né? Ele conta a história de John Coffey, que é um homem negro injustamente condenado à morte pelo estupro e assassinato de duas crianças. No filme, ele apresenta também profundas questões sociais, raciais e morais. Assim, ele é um filme que também proporciona um rico terreno para examinar como as representações no cinema não apenas contam histórias, mas também engendram assim um intricado tecido de impressões e rótulos sociais. O filme vai utilizar elementos cinematográficos para criticar aspectos da realidade social, especialmente com relação a estigmas. Né? Quando a gente lembra assim, uma pessoa estigmatizada é aquela que tem uma característica, um atributo ou uma identidade que a desvia das expectativas sociais normativas, levando a sociedade a vê-la de uma maneira negativa ou desvalorizada. Essa condição, né, característica estigmatizada, ela pode ser física, psicológica, social ou mesmo comportamental e vai resultar na desqualificação da pessoa para sua plena aceitação social. Assim, o estigma afeta tanto a autoimagem do indivíduo, suas interações sociais e as oportunidades disponíveis para ele na sociedade. Nessa representação cinematográfica desse caso, ele vai suscitar reflexões tanto das deficiências do sistema de justiça criminal, especialmente quando confrontado com os anseios sociais por justiça. Né? E assim, um indivíduo frente, que é estigmatizado socialmente, o objetivo da sociedade passa a ser o da remoção dele do convívio social para estabelecer, vamos chamar, uma paz simbólica. Né? Da mesma forma, à medida que os filmes, entre outros produtos culturais midiáticos, vão reproduzir determinadas realidades sociais, eles também vão exercer influência social sobre os seus espectadores. Portanto, assim, a gente entende que as produções cinematográficas tornam-se um instrumento capaz de moldar o pensamento acerca do mundo ao buscar retratar histórias, sejam elas ficcionais ou não, mas que no fundo elas também refletem os dilemas, os dilemas reais da sociedade. Né? Por exemplo, assim, historicamente, a prisão sempre serviu como um meio de descarte social para aqueles indivíduos considerados anormais em relação aos padrões de comportamento da sociedade dominante. Muitos aspectos culturais de comunidades afrodescendentes, como, por exemplo, a prática de capoeira, foram criminalizados por serem percebidos como uma ameaça aos valores tradicionais, então resultando no encarceramento como uma forma de punição. Né? O sistema penal atua não apenas como um meio de controle social, mas também como um regulador dos espaços sociais, pois ele vai estabelecer hierarquias rígidas e, consequentemente, perpetuar processos de marginalização que remontam ao próprio período colonial. Né? Então, dessa maneira, filmes como Espera de um Milagre, eles desempenham um papel central na formação de opiniões e na criação de mitos relacionados à ciência, ao senso de justiça e à desigualdade social, gerando imagens que perduram como reflexões sociais. Né? Então, o cinema, nesse sentido, ele vai oferecer um ambiente propício para fomentar discussões que vão desafiar os padrões sociais culturalmente estabelecidos
bem como incentivar o debate, o tão necessário debate, né, sobre a necessidade de revisão de valores, visando a construção e ao reconhecimento de novas formas de identidade e de direitos que dignifiquem a condição humana dentro da sociedade, né? E esse filme, ele desempenha um papel fundamental nesse processo de sensibilização e educação da sociedade acerca das complexidades inerentes à estigmatização e à condição humana no contexto penal. Outro filme que eu acho bastante interessante e que ele permite discussões acerca de migrações, refúgio, direito à saúde e gênero, porque ele vai apresentar uma narrativa de tópicos como guerra, violência, exclusão e desigualdade, é o filme As Nadadoras. O filme ele vai retratar a história das irmãs Mardini. Ele conta a jornada de Yusra e sua irmã Sara, que deixaram a Síria como refugiada durante a Guerra Civil no Oriente Médio, né? E aí, sob a perspectiva de gênero, a gente vai perceber que a obra vai oferecer um retrato sensível e bastante autêntico, né, das complexidades relacionadas aos fenômenos migratórios, mais especificamente aos processos migratórios empreendidos por mulheres, né? Ou seja, a complexidade que norteia a chamada feminização das migrações, né? Ao longo do filme, a gente consegue testemunhar a jornada das irmãs em busca de uma vida digna, né? Eles vão acompanhando, a gente vai acompanhando os desafios enfrentados pelas irmãs durante o percurso até o destino final. Isso vai incluir os horrores que elas enfrentam no mar Egeu, e as violências que elas vão sofrendo em outros trechos do caminho até chegarem no seu destino final. O filme ele vai proporcionar ainda uma visão sensível dessa complexidade da condição humana durante o refúgio, né? Quando a gente pode, no decorrer do filme, analisar e refletir, quando a gente for analisar e refletir, a gente consegue perceber que esses deslocamentos forçados deixam marcas profundas na vida de todas as mulheres que são obrigadas a seguir caminhos, que ele é um acontecimento que inaugura, dizer assim, inúmeros processos traumáticos, né, nesse processo, nesse horizonte de vivência das mulheres em situação migratória, principalmente quando a gente pensa na questão da seara dos direitos humanos. Nessa ótica, o filme vai colocar em evidência o direito à saúde, né, que é fundamental a uma existência digna, né? A Organização Mundial de Saúde, a OMS, ela reconhece, né, uma significação ampla de saúde, abarcando não só a ideia da ausência de patologia, mas o perfeito estado do bem-estar físico, mental e social que um ser humano pode contemplar. E, no entanto, né, nesse filme, a saúde das mulheres no percurso migratório é bastante impactada, né, à medida que elas vão enfrentando verdadeiros horrores durante o percurso de mobilidade humana e também, mesmo posteriormente, quando elas chegam no seu destino, né? Então, ele nos ajuda a abordar questões complexas e sensíveis, né? Então, esse filme ele pode ser uma ferramenta para a gente ajudar a compreender os deslocamentos forçados a partir da trajetória das irmãs Mardini, pensando na de outras refugiadas que vão enfrentar as ideias de precarização de seus corpos e de suas vidas. Por isso que a gente diz que a experiência cinematográfica, além do impacto que causa ao espectador, ela amplia significativamente a perspectiva em relação a fenômenos migratórios contemporâneos. Ainda sobre a questão migratória, temos o filme Persópolis, né? Persópolis, ele é um filme francês de animação de 2007, baseado no romance gráfico autobiográfico homônimo, né? De Marjane Satrapi. A trama começa pouco antes da Revolução Iraniana, em 1979,
quando Marjorie atinge a adolescência. Os desdobramentos da Revolução vão trazendo à tona um crescente conservadorismo religioso e bem como a supressão dos direitos das mulheres no interior da sociedade iraniana, que foram agravados pela guerra com o Iraque, né? E aí, temendo pela sua vida de Marjorie, seus pais enviam ela para a Áustria, tornando uma expatriada. E o título ele é uma referência à cidade-história de Persópolis, capital do antigo Império Persa. E vejam que interessante quando a gente fala sempre dessa ideia do dialogar com os filmes, né? Então aqui a gente tem algumas problematizações que foram criadas pelo professor Wellington da Rede Municipal de Ensino de São Paulo. Então ele assiste o filme com os seus estudantes e ele elabora algumas questões para estar levando à reflexão, né? Então ele faz, por exemplo, questões como Marjane Satrap corresponde ao estereótipo da mulher muçulmana que circula nos meios de comunicação de massa? Pergunta outra. Será que tendemos a homogeneizar a diversidade humana das nações asiáticas a partir de caricaturas criadas pelo cinema e pela imprensa? O que motivou a migração de Marjane do Irã? Sua migração foi interna ou externa? Ela pode ser considerada uma refugiada, apátrida ou expatriada a partir das narrativas trabalhadas? Quais eram as políticas migratórias da Áustria, país para o qual a Marjane migrou? Ela era uma migrante documentada ou indocumentada? Quais foram as dificuldades de Marjane na Áustria e quais foram as dificuldades que ela enfrentou no retorno ao Irã? Então a gente percebe que ao refletir sobre o filme, ele vai trazendo conceitos como expatriada, refugiada, apátrida, documentada ou indocumentada, expressões que vamos combinar, né? Mesmo a nossa mídia precisa se apropriar para não ficar usando termos como muitas vezes a gente vê em noticiários, em outras questões, tratando a pessoa migrante indocumentada como migrante ilegal, né? Não considerando uma questão básica da questão dos direitos humanos, que é a ideia de que nenhum ser humano é ilegal e do direito de migrar pelo mundo. Ainda pensando na questão da temática migratória, fala assim, mas ela só serve para as etapas mais avançadas. Não, né? Elas são questões que a gente discute desde a educação infantil. Então, falando de trabalho, por exemplo, de pessoas que já fizeram sobre essa temática, tem um trabalho bastante interessante com o ensino fundamental, a partir da animação Encanto, né? Esse filme da Disney, ele conta a história da família colombiana Madrigal e com seus poderes mágicos, né? O pano de fundo da história é a fuga de Alma e Pedro, que são os patriarcas da família Madrigal, que são obrigados a deixar sua cidade natal junto com seus filhos trigêmeos após um conflito armado se instaurar na região. Interessante que o filme ele vai retratar essa fuga que ele representa a Guerra dos 1000 Dias, que foi uma guerra civil que ocorreu em 1890 e pouco, né? Início de 1900, devastando a Colômbia e o Panamá, né? E que em todos os anos de conflito, inúmeras cidades e aldeias acabaram sendo saqueadas, obrigando os moradores a se refugiarem em outros locais. E o professor Anderson Zonato, também na Rede Municipal de Ensino de São Paulo, ele organizou essa apresentação do filme, dividindo ele em 5 aulas e criando para cada uma das aulas questões problematizadoras que iam propiciando o diálogo e a reflexão sobre a temática migratória. Eu gostaria ainda de destacar que a nossa Lei de Diretrizes e Bases, né, nossa LDB, com o intuito de incentivar o cinema brasileiro, ela inclui uma determinação para que as escolas de educação básica exibam filmes de produção nacional. De acordo com o parágrafo 8º do artigo 26, os currículos, desde a educação infantil até o ensino médio, devem, além da base comum nacional, contar com uma parte diversificada,
conforme as características locais e de seus estudantes. E então ela vai determinar no seu artigo 8º que a exibição de filmes de produção nacional constituirá componente curricular complementar integrado à proposta pedagógica da escola, sendo a sua exibição obrigatória, por no mínimo 2 horas mensais. Né? Vocês lembravam desse artigo da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional? Será que ele tem sido colocado em prática nas nossas escolas? Para cumprir essa ação, né, essa determinação da LDB, é possível a gente buscar apoio em vários lugares. Podemos partir de cara do popular YouTube ou também em acervo de sites, como o acervo do Entre Todos, que é um acervo composto de filmes curtos e de curta duração que abordam temas de direitos humanos. Né? O Entre Todos ele é um festival gratuito, né, que vai exibir filmes de curta duração, de até 25 minutos. Ele, na busca de filmes, eles tentam sensibilizar e provocar debates sobre questões sociais, raciais, de cidadania, de identidade e de território. Esse site do Festival Entre Todos exibe os filmes do acervo, disponibiliza textos e informações sobre o festival. O Entre Todos também tem parceria com escolas, principalmente as da rede pública, da educação infantil, do ensino infantil, médio, fundamental e da educação de jovens e adultos. Outro que eu gosto bastante também é o Porta Curtas, desculpa. Muitos anos ele foi patrocinado pela Petrobras e atualmente ele tem parceria com o canal Curta. E ele está disponível em algumas operadoras de TV paga. Esse projeto ele começou desde 2002 com o desafio de resgatar e catalogar a produção brasileira de curtas-metragens desde o meado da década de 80 e, e propiciar a exibição gratuita de filme na íntegra via internet. Né? Com certeza vocês vão encontrar vários outros locais em que filmes de longo ou de curta-metragem, nacionais ou não, possam se relacionar com as demandas, que elas vão ter muito a ver com a realidade de cada escola, de cada território, de cada turma. Enfim, né, o uso de filmes e documentários para tratar de questões contemporâneas é uma estratégia eficaz na criação de redes de diálogo e de interlocução. Empregando a linguagem cinematográfica, é possível abordar temas como direitos humanos, porque o cinema, os filmes, não apenas enriquecem o conhecimento dos espectadores, mas também facilitam a inserção do indivíduo na realidade do outro e o encontro com o outro, né, por meio do cinema e de obras documentais, permite a humanização de problemas distantes e anteriormente não enfrentados, de forma que o cinema possibilita que o espectador mergulhe em realidades antes ignoradas ou talvez não questionadas. Então, as produções audiovisuais, através da combinação de imagens, técnicas de filmagem e seleção de elenco, criam um universo de significados que permeia o espectador, instigando a explorar novas realidades e compreender a complexidade do mundo ao seu redor. Os filmes, eles são reconhecidos como textos culturais porque eles exercem uma função educativa. Eles fornecem insights e expandem nossa percepção sobre a sociedade em que vivemos. Eles vão além de meramente permitir observação. Eles nos auxiliam na compreensão dos intrincados meandros e dinâmicas sociais e contribuem ativamente para a formação e interpretação de significados sociais. Eu espero que essa videoaula sirva de estímulo para o trabalho de cada uma e de cada um de vocês. E me despeço, né, agradecendo a atenção dispensada e desejando que a paixão e encanto dos filmes, longa ou curta-metragem, de ação, de drama, de fantasia, histórico, científico, romance, animação, ou seja, ou documentário, favoreça a abordagem e o diálogo de temas sensíveis como o afeto e a educação em e para os direitos humanos. Muito obrigada.